No Saber Direito desta semana, a professora Manuela Silva apresenta um curso sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Você vai conhecer princípios e direitos dos titulares, a não aplicação do tratamento de dados e a comunicação de incidente de segurança. A aula 2 começa agora. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada mais uma vez. Eu sou a professora Manuela Silva, professora de Direito Digital, e hoje vamos continuar nossa análise da Lei Geral de Proteção de Dados. E no nosso universo do fantástico mundo da proteção de dados, vamos continuar estudando os requisitos para o tratamento de dados pessoais e os princípios da legislação. Então, vamos analisar o artigo 7º da LGPD, que traz os requisitos para o tratamento de dados pessoais. Dá uma busca na LGPD, seleciona o link do Planalto e acompanha, que vai estar sempre atualizada a lei e não vai correr o risco de você pegar uma lei que tem alguma coisa desatualizada. Em tempo real, qualquer lei, você pode seguir o Planalto, que vai estar sempre atualizada. Vamos lá. O artigo 7º, inciso 2º, fala que é requisito para tratamento de dados pessoais o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Esse inciso 2º, eu gosto bastante dele, porque ele dá uma verdadeira segurança jurídica a esse controlador. É um requisito muito bom, que não gera desconfiança, não gera dúvida, porque ele está tratando aquele dado para cumprir uma obrigação. Então, seja uma determinação legal, seja uma determinação regulatória, que seja vinculada àquele negócio. Então, esse é um requisito que dá muita segurança e é muito legal de ser utilizado. O outro requisito que nós vimos, que é o consentimento, é um requisito que gera um pouco de insegurança, porque pode ser revisto a qualquer tempo, você pode questionar se foi legítimo ou não foi legítimo, então realmente ele é recomendado que ele só seja utilizado quando não houver outra possibilidade legal para esse tratamento. O outro requisito que nós temos é no inciso 3º do artigo 7º, que é pela administração pública para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis, em regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumento congêneres, observadas as disposições do capítulo 4 dessa lei. Esse também é um requisito que dá uma segurança, porque ele fala que o uso é possível desde que seja necessário para executar políticas públicas. Então, você está usando aquele dado para cumprir uma política pública. Então, como exemplo dessas políticas públicas, nós podemos citar o caso da política pública voltada para o tabagismo, que é preciso o compartilhamento de dados com os órgãos públicos para que seja dada essa contrapartida. O outro inciso que o artigo 7º traz é o 4º, para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida sempre que é possível a anonimização dos dados pessoais. Então, a gente vai fazer essa pesquisa, vamos fornecer essas informações, mas sempre observando as boas práticas e sempre que possível a gente tem que anonimizar essas informações para dar uma maior segurança de que esse dado não vai gerar algum tipo de prejuízo para o titular, que pode ser também um exemplo de você pegar o nome da pessoa em alguma pesquisa, tirar esse nome e só compartilhar com a pesquisa o resultado final que interessa, o que foi o que você levou a fazer aquela pesquisa. Por exemplo, eu crio um formulário de pesquisa online para que eu distribua esse formulário entre pessoas em grupos de WhatsApp para responderem quesitos que eu preciso saber para a elaboração de uma pesquisa, de uma tese, ouvindo a opinião popular. Na hora de apresentar esse resultado, eu vou suprimir o endereço de e-mail da pessoa que utilizou para preencher o formulário, para validar a identidade, e só vou utilizar a informação que eu coletei, as perguntas que eu fiz, que não identificam essa pessoa. E isso é um exemplo de anonimização em uma pesquisa, tá certo? Seguindo as hipóteses de tratamento que o artigo 7º permite, vamos para o inciso 5º. Quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados ao contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular de dados. Esse também dá muita segurança jurídica ao controlador, porque eu estou fazendo uso daquele dado para cumprir uma obrigação legal, acessória a um dever de contrato ou uma hipótese
preliminar ao contrato. O que seria uma hipótese preliminar ao contrato? Exemplo, vou fazer uma entrevista de emprego. Então, ao fornecer meus dados naquela seleção, seja uma rede social ou seja enviando um currículo, eu estou em uma fase pré-contrato, porque o empregador precisa analisar se eu preencho aqueles requisitos para seguir com o contrato de trabalho. Então, esse é um exemplo pré-contratual que gera o compartilhamento e o tratamento de dados. No inciso 6º, temos ainda para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. O que quer dizer isso? Então, por exemplo, eu sou o controlador, eu tenho informações do titular, mas por uma questão judicial eu preciso fornecer essas informações para uma defesa. Esse é um exemplo que a lei permite esse tratamento de dados em uma das hipóteses do tratamento. Essa é essa defesa em eventual processo que eu esteja respondendo. Em algumas situações, quando há controlador e operador, por exemplo, caso o operador seja notificado para que apresente alguma informação dessa ou precise apresentar uma informação dessa que ele recebeu em virtude do contrato com o controlador, normalmente nos contratos a gente estabelece que notifique no prazo de 24 horas o pedido ou fornecimento dessa informação. Então, uma coisa que vocês têm que ficarem atentos no dia a dia quando forem celebrar contatos é colocar esse prazo obrigatório para fornecimento dessas informações quando requisitadas. O porquê disso? Porque te dá tempo para responder e analisar eventual processo, como você fará essa estratégia de defesa, seja ele administrativo ou judicial. Então, isso é uma questão prática que precisa ser observada na hora de celebrar contratos. Mais uma das questões práticas que a gente precisa analisar para dar uma maior segurança jurídica a esse negócio. No inciso 7º, fala da proteção da vida e da incolumidade física do titular ou de terceiro. É mais uma hipótese de tratamento de dados pessoais. O 8º fala da tutela à saúde, exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária. Esse aqui já está mais fechado, a possibilidade de uso. O inciso 9º, quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais. Aqui, quando a gente fala de interesse legítimo, a gente tem uma figura que se chama LIA, que é a análise do legítimo interesse. Sempre que a gente utilizar esse requisito de legítimo interesse, a gente tem que seguir algumas determinações legais, algumas recomendações para poder utilizar esse legítimo interesse. O legítimo interesse não pode ser utilizado de qualquer forma, tem que fazer um teste de balanceamento que tem alguns critérios que a resolução traz sobre isso, e a gente analisa esses testes de balanceamento e observa ao final se vale aplicar ou não esse LIA nesse tratamento de dados. Lembrando que sempre tem que ser observado se há ou se não há prejuízo para o titular. Havendo um prejuízo desproporcional, se na hora desse balanceamento pender mais para o lado do controlador, eu não posso utilizar esse LIA, o legítimo interesse, como hipótese. Eu tenho que procurar outra para utilizar. Se estiver equilibrado ou pendendo a favor do titular de dados, eu posso utilizar esse LIA em regra, tá? Claro que vai ter outros critérios, outras observações. Estou falando para vocês de forma muito resumida, depois que a gente preenche esse questionário de legítimo interesse, como analisar o final dele, tudo bem? E nós temos o inciso 10º, que fala para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente. Essa proteção ao crédito é muito comum quando a gente vai fazer algum cadastro de cartão, fazer alguma abertura de conta, que para ver se realmente é a gente, checar algumas informações. Em algumas políticas de cartão de crédito, por exemplo, quando você vai ler a política que está lá disponível, ele fala que pode ser compartilhado seus dados com eventuais órgãos reguladores que estão disponíveis no mercado para avaliar essa capacidade de crédito, se realmente é você ou não, para evitar possíveis fraudes também. Isso é analisado em uma hipótese permissiva pela legislação. E nós vimos as hipóteses de tratamento dos dados pessoais, que é no artigo 7º. O artigo 11 traz, por sua vez, as hipóteses de tratamento de dados sensíveis, tá? E o que é que fala o artigo 11?
O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Quando o titular ou seu responsável legal consentir de forma específica e destacada para finalidades específicas. Funciona basicamente daquela mesma forma que a gente viu com o tratamento de dados do artigo 7º. A gente precisa ter o consentimento específico, tem que ter o termo assinado de preferência, tá? Seja assinatura física ou assinatura digital, e não pode haver rasuras, não pode haver dúvidas que realmente o consentimento foi dado. Se no dia a dia naquela operação houve uma rasura, preencheu indevidamente, pede para repetir, porque é o controlador que tem que comprovar que esse consentimento realmente foi válido, que não houve vício no consentimento. A responsabilidade de comprovação é dele. Então, por isso, temos que ter esse dever, essa análise de cuidado, que o consentimento realmente foi válido e eu não posso desviar a finalidade desse consentimento. Se eu informei para o titular que eu quero o consentimento dele para tratar o dado X por isso, eu não posso depois tratar o dado para Y e apresentar como justificativa esse consentimento do X. Isso está inválido, isto é, irregular, não pode acontecer. A outra hipótese é, sem o fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que esse tratamento foi indispensável para, letra A, cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Então, eu não preciso da autorização do titular, o que o inciso fala é isso, quando for para cumprir a obrigação legal ou regulatória. Então, eu preciso cumprir alguma legislação, eu preciso fornecer esse dado em virtude da legislação que exige. Isso aqui é uma possibilidade e independe do consentimento do titular. No inciso B, tratamento compartilhado de dados necessário à execução pela administração pública de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos. Então, a lei específica me obriga a compartilhar o dado porque eu preciso atender uma política pública. É uma hipótese que eu posso fazer. A linha C, a realização de estudos por órgãos de pesquisa, garantindo sempre que é possível a anonimização dos dados pessoais sensíveis. É aquele exemplo que eu já falei sobre você tirar o dado de identificação do titular, como um e-mail, por exemplo, ou um nome, e só dar aquela informação final, aquela informação que precise para o tratamento, para o objetivo daquele tratamento de dados pessoais. Letra D. O exercício regular de direitos, inclusive em contrato, processo judicial, administrativo ou arbitral. Então, eu preciso do dado desse titular para o exercício regular do direito dessas hipóteses do processo. É uma hipótese também que a lei me permite esse tratamento de dados. Lembrando, sempre que a gente estabelecer, repetindo mais uma vez a exaustão, sempre que a gente estabelecer um contrato com algum operador, a gente precisa, por segurança do controlador, dar um prazo para ele, não muito grande, para que assim que ele receber uma comunicação, alguma intimação, ele obrigue via contrato, nos fornecer, compartilhar conosco esse pedido, porque nos ajuda a antecipar passos e montar estratégias de defesa em relação a eventual incidente, eventual vazamento de dados. Letra E, a linha E. Proteção da vida ou incolumidade física do titular ou de terceiro. F. Tutela da saúde, exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária. Letra G. Garantia a prevenção à fraude, à segurança do titular nos processos de identificação e autenticação de cadastros em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados na lei. Então, isso aqui são algumas das hipóteses previstas em legislação que nos autorizam o tratamento de dados pessoais. E a gente tem uma figura que tem que ter uma atenção especial porque a lei determina isso. Nós estamos falando das crianças e dos adolescentes. Sempre que nós estivermos manipulando dados de crianças e adolescentes, a lei determina que seja feito com uma maior atenção, porque são pessoas em desenvolvimento, são pessoas mais vulneráveis por isso. Então, sempre que a gente estiver fazendo um tratamento de dados, a coleta de um dado de uma criança ou de um adolescente, a lei determina que seja sempre feito observando o melhor interesse dessa criança e do adolescente e que o consentimento seja destacado e autorizado por um dos pais ou responsáveis legais. Essa é a regra geral. Então, eu não posso, por exemplo, utilizar uma cláusula geral
para o tratamento de dados de criança e adolescente, porque eu estou desrespeitando a lei. A lei fala que tem que ter uma cláusula específica e destacada em relação a isso, assinada por um dos pais ou do representante legal. Temos um exemplo da justiça também de um caso que ocorreu numa academia. A mãe levou o bebê para fazer uma aula de natação e foi publicado na rede social desta academia. Eu não lembro agora se foi o vídeo ou se foi a foto do bebê fazendo esta aula de natação. A mãe entrou em contato com a academia, pediu para que aquela foto fosse excluída porque ela não tinha dado autorização. A academia se recusou a excluir a foto. Essa mãe entrou na justiça, conseguiu que essa foto fosse retirada da rede social da academia e ganhou indenização de danos morais por conta dessa publicação sem autorização do responsável legal, que era esta mãe. Então, sempre que a gente envolver criança e adolescente, temos que ter esse cuidado desse destaque e sempre conferir se realmente quem autorizou foi o pai ou o responsável legal por esta criança ou este adolescente. Isso é muita atenção para as escolas, para aulas de inglês, aulas de atividades extracurriculares que essas crianças normalmente fazem no período que não estão na escola. Então, atenção e cuidado em relação a esse tratamento de dados. A lei também fala, no artigo 14, que o tratamento deverá sempre acontecer observando o consentimento específico em destaque, repetindo, por um dos pais ou do responsável legal. No parágrafo 2º, ela fala que o tratamento de dados, os controladores deverão manter pública a informação sobre os tipos de dados coletados, a forma de utilização e os procedimentos para o exercício de direitos. O que quer dizer isso? Normalmente, quando a gente entra em um site de alguma academia, de alguma escola, vai estar lá o link para a política de privacidade. Nessa política de privacidade vai estar a discriminação dos dados que são coletados e a finalidade para que este dado é coletado. Lá também tem um canal de atendimento do titular, para que ele fale com esse encarregado de dados. Pode ter um canal específico dentro do site, que você preenche as informações e já faz a validação de identidade, se realmente é você, ou se não é, ou pode ter um endereço de e-mail, que você direciona o e-mail para o encarregado, fazendo os pedidos de esclarecimento ou solicitações, tá certo? Isso acontece nesses aplicativos, nesses sites, sempre tem que ter essas observações. É seu direito saber como seus dados estão sendo tratados, coletados e por que está sendo coletado cada dado desse. Se surgir dúvida, procure o canal do encarregado de dados e entre em contato, tire suas dúvidas, faça suas requisições, pergunte com quem compartilhou, por que compartilhou, de que forma foi, porque os dados são seus. É total direito seu saber como eles estão sendo utilizados. Qual é a exceção disso? O segredo comercial ou industrial. Se envolver segredo comercial ou industrial, eu não posso exercer, mas eu não devo ficar sem resposta. O encarregado vai me responder informando que não pode dar essa informação ou que não pode atender esse pedido meu porque envolve um segredo comercial ou industrial. Como tudo na lei, também temos uma exceção, que é a hipótese de que eu não preciso da autorização desse pai ou desse responsável legal para fazer o tratamento e a coleta de dados dessa criança ou adolescente. Onde é que está isso? No parágrafo 3º do artigo 14º. Vou ler para vocês. Poderão ser coletados os dados pessoais de crianças sem o consentimento quando a coleta for necessária para contactar os pais ou o responsável legal, utilizados uma única vez e sem armazenamento ou para sua proteção. Em nenhum dos casos poderão ser repassadas a terceiro sem o consentimento do pai ou responsável legal. Qual é um exemplo prático disso para que vocês entendam? Por exemplo, estamos recebendo aqui uma situação hipotética, tá? A gente não tem nenhuma criança. Uma escola veio nos visitar. Então, a escola, as crianças estão aqui pelo estúdio, passeando, vendo as luzes, tirando dúvidas, tirando fotos. Estão conhecendo o estúdio. E uma criança aqui correndo, tropeçou, caiu, se machucou. Nessa situação, é uma hipótese que a lei me permite eu tratar o dado dessa criança sem autorização do pai, porque eu preciso dar o socorro a essa criança e eu preciso avisar este pai onde eu levei essa criança, porque o pai sabia que a criança veio para o estúdio. O pai não sabia que a criança foi tirada do estúdio e levada para outro local,
por uma situação emergencial. Então, isso é um exemplo que a lei me permite. O que eu não posso fazer depois disso? Eu não posso armazenar o dado dessa criança ou do pai dessa criança para depois eu chegar para uma amiga que tem uma escola de teatro, por exemplo, ou que tem um serviço de atendimento domiciliar para ajudar essa criança a estudar, passar este contato para que ela entre, fale com o pai e ofereça seus serviços. Isso não pode acontecer, isso é desviar a finalidade que a lei me permitiu que eu tratasse o dado dessa criança. Então, cuidado nesses compartilhamentos que às vezes acontecem e a gente tem um parceiro, tem um amigo e saber que aquele cliente nosso pode também ser um cliente dele e está levando o contato para essa pessoa falar diretamente com o cliente sem autorização ou sem o consentimento do nosso cliente. Isso não pode acontecer. Tem um exemplo prático que eu posso trazer para vocês em relação a isso. O exemplo que eu trago em relação a isso, mas que não envolve criança especificamente, é de uma clínica, para que vocês entendam como é que funciona essa parte comercial e que não pode ser feita, apesar de ter acontecido isso muito tempo antes da legislação. Então, por exemplo, tem uma clínica médica, mas eu, dona da clínica, tenho uma parceria com uma farmácia de manipulação. Isso é um exemplo, tá, gente? Eu não possuo clínica, nem tenho parceria com farmácia de manipulação. É só para, de forma didática, vocês entenderem. E o que acontece? O paciente da minha clínica vai fazer uma consulta, o médico prescreve, nessa situação hipotética, um manipulado e indica que eu faça com a farmácia X. Só que além de indicar que eu faça com a farmácia X, eu compartilho essa receita médica que foi feita durante a consulta com a farmácia e a farmácia entra em contato, manda lá uma mensagem de WhatsApp para o paciente da clínica com orçamento sem ele solicitar. Isso não pode acontecer, isso é um desvio de finalidade que aquele dado do paciente foi coletado. E o mais grave, eu peguei o dado do paciente relacionado à saúde e compartilhei com outra pessoa sem autorização. Esse tipo de compartilhamento comercial era muito praticado antes da lei porque as pessoas se entendiam e achavam que estavam ajudando o outro a ganhar, a alavancar o comércio. Mas se alguém faz isso no dia a dia, pare e repense hoje, porque essa legislação não permite que isso seja feito sem conhecimento e sem consentimento do titular. Em especial, se estivermos falando de dados de saúde, outro tipo de dados sensíveis. Então, por favor, tenham cuidado em relação a isso. Eu sei que é raro, mas acontece com frequência. Então, vamos revisitar nossos hábitos, porque LGPD é mudança de cultura. Então, sempre fiz assim e nunca teve problema. Sempre foi dessa forma, ninguém nunca teve problema. Mas basta uma pessoa ter conhecimento da legislação, saber que isso não pode ser feito dessa forma, para que ela vá procurar o judiciário ou a NPD, ou vá para a rede social, denunciar o que aconteceu, que é muito comum nos dias hoje, denúncia desse tipo de ações nas redes sociais. E aí, com base nisso, você tem um prejuízo de reputação e um prejuízo até mesmo financeiro por ter feito isso de forma indevida, tá certo? Depois desse parênteses, voltando para a situação das crianças, em específico, o parágrafo 4º do artigo 14º fala: os controladores não deverão condicionar a participação dos titulares, que são as crianças e adolescentes, em jogos, aplicações de internet ou outras atividades ao fornecimento de informações pessoais, além das estritamente necessárias à atividade. Então, tem alguns aplicativos, alguns joguinhos que são voltados para o público de crianças e adolescentes que fazem uma coleta excessiva de dados, que não são necessárias e que são desnecessárias. Então, nessa situação, isso está em desacordo com a legislação. Então, cuidado se você desenvolveu, se você faz um aplicativo, se você tem um comércio nesse sentido. E pais, fiquem espertos em relação a isso para não darem dados em excesso desses aplicativos, que a gente não sabe na prática o que realmente pode, o que não pode fazer e de que forma eles vão utilizar depois que esses dados são fornecidos, em especial para aplicativos que têm sede no exterior, que não são aqui do Brasil, que a comunicação e até a eventual ação judicial fica um pouco mais demorada pelos trâmites obrigatórios. Então, pais, por favor, atenção em relação a esse uso de aplicativos por crianças e de adolescentes e a coleta excessiva de dados que alguns desses aplicativos fazem dessas crianças e adolescentes. Outro ponto também que a LGPD informa é que o controlador desses aplicativos, desses joguinhos, tenham como comprovar
que o consentimento realmente foi dado por os pais ou então pelo responsável legal das crianças, porque muitas vezes a gente sabe que a criança tem um celular que é dado de presente para ela e que acaba que o pai não monitora ou não sabe o que esta criança está fazendo. Então, para dar uma maior segurança a essa criança no uso de seus dados, a lei traz essa previsão que o controlador tem essa responsabilidade de validar se esse consentimento realmente foi utilizado pelo pai ou por um responsável legal dessa criança. Lembrem, a responsabilidade de comprovar o consentimento válido é sempre do controlador, tá, pessoal? Finalizado essa parte de tratamento de dados, vamos entender agora alguns princípios que a legislação nos traz, os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. Os princípios estão no artigo 6º da lei, que fala o seguinte: as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. Então, além de observar os princípios da legislação, eles têm que estar sempre associados à boa-fé no tratamento desses dados. Vamos ver os princípios. O princípio da finalidade, ele vem logo no inciso 1º do artigo 6º. É a realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento de forma posterior e incompatível com essas finalidades. Então, sempre que eu utilizar um dado, eu tenho que ter uma finalidade específica do porquê aquele dado foi coletado. Por exemplo, eu coletei a informação bancária do meu empregado porque eu preciso fazer o pagamento dele no final do mês. Então, conta bancária com finalidade de fazer o pagamento dele no final do mês, que é cumprimento de um dever legal fazer o pagamento deste trabalhador. Mas eu posso pegar essa conta bancária, esse dado bancário do meu empregado e dar para uma empresa de cobrança ou para uma empresa que utilize essa informação com alguma finalidade? Eu não posso fazer isso porque eu estou desrespeitando a finalidade original que aquele dado foi coletado. Observe sempre, na dúvida no dia a dia, esse dado foi coletado porque eu preciso enviar uma nota fiscal para o e-mail dele. Eu posso pegar esse e-mail que a finalidade foi de enviar a nota fiscal e passar para que ele receba um e-mail marketing do meu amigo? Eu desrespeitei a finalidade original. Então, se eu fizer isso, eu estou desrespeitando o princípio da finalidade, eu estou tratando os dados de forma incorreta para a legislação, sujeito a sanções administrativas e eventuais processos judiciais por isso. Temos uma dúvida que sempre aparece, sempre o pessoal pergunta e dá muita discussão. E os dados fornecidos de forma pública? Por exemplo, eu, Manuela, disponibilizo algumas informações minhas em uma rede social específica que tem a finalidade comercial. Então, eu vou lá, coloco minhas experiências profissionais, informo quem são meus empregadores, informo onde eu trabalho enquanto professora. São informações que eu mesma disponibilizei de forma pública. Eu posso pegar esses dados que estão disponibilizados de forma pública na rede social e utilizar sem observar a LGPD, porque fui eu mesma que dei esses dados? Vou dar 30 segundos para vocês pensarem se será que isso é correto ou não é correto. Pensa, 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 pensa. E qualquer dúvida, vamos discutir na rede social. E aí, o que é que acontece, gente? Se eu pegar mesmo esses dados sendo disponibilizados por minha espontânea vontade na minha rede social, eu tornei esses dados públicos. Eu não posso pegar esses dados que estão públicos, que foram informados por essa pessoa, e utilizar com a finalidade diversa. Porque a finalidade que eu disponibilizo essas informações foi de mostrar meu histórico profissional para eventual pessoa que esteja interessada no meu trabalho, seja enquanto professora, seja enquanto advogada, seja enquanto pesquisadora ou consultora. Se eu utilizar essa informação com a finalidade diversa disso, eu estou desrespeitando o princípio da finalidade, mesmo que eu, Manuela, tenha fornecido esses dados de forma pública, tá certo? Então, esse é um dos pontos que sempre gera discussão e sempre gera dúvidas quando a gente fala em relação ao princípio da finalidade. O outro princípio que a lei fala é o princípio da adequação. Ele vem no artigo 6º, inciso 2º, e diz o seguinte: eu preciso ter compatibilidade de tratamento com as finalidades informadas ao titular de acordo com o contexto do tratamento. Então, se eu não tiver compatibilidade,
eu te informei que o seu dado seria usado para isso, mas eu não tive compatibilidade, não utilizei dessa forma, eu estou desrespeitando esse princípio da adequação e também estou sujeito a sanções administrativas e eventuais processos judiciais por essa situação. O outro princípio é o princípio da necessidade. Ele vem no artigo 6º, inciso 3º. Esse princípio é muito útil no dia a dia e ajuda a gente a avaliar, no caso concreto, se realmente eu preciso daquele dado ou se eu estou fazendo uma coleta excessiva de dados. E eu vou explicar para vocês como avaliar isso. Vamos ler primeiro o que diz o inciso. É a limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades com a abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados. Esse é o princípio da necessidade. Então, eu não posso ou eu não devo pegar dados desnecessários, porque quanto mais dados esteja sob o meu poder, esteja sobre a minha guarda, maior é o risco de um vazamento, maior é o risco de um incidente e, consequentemente, maior é o risco de responder um processo administrativo ou um processo judicial por ter dados em excesso. Tem algumas pessoas que têm um apego aos dados. Quando a gente vai fazer uma visita, uma consultoria e pergunta para que você precisa disso? Por que você guarda disso há tanto tempo? Ah, porque um dia eu posso precisar. Gente, quanto mais dado tem em sua mão, repito, maior é o risco de você sofrer um incidente de segurança e ter algum eventual processo judicial ou administrativo. Então, sempre que possível, faça uma higienização dos dados, descarte os dados que você não precisa mais ou que você coletou em excesso, claro, de forma segura, de forma ética, não descarte dados de qualquer jeito, porque outra pessoa pode pegar. Temos um caso famoso de um pendrive que foi esquecido, e nesse pendrive que foi específico tinha alguns planos de segurança que comprometeu uma pessoa pública. Então, por favor, tenham cuidado com essas informações, tenham cuidado com esses dados, e no dia a dia se pergunte, eu estou aqui fazendo a coleta de alguma informação no sistema. Eu preciso realmente pegar todas essas informações ou será que essa informação é desnecessária? Se pergunte, realmente preciso disso para atingir essa finalidade do dia a dia do meu trabalho ou estou coletando em excesso? Isso aqui, eu posso fazer minha tarefa sem coletar essa informação? Se a resposta foi, eu posso fazer sem coletar esta informação, você está coletando dados de forma desnecessária. E temos aqui alguns exemplos práticos para que vocês entendam a situação da coleta de dados de forma desnecessária. O primeiro exemplo prático é a situação. Você vai até o hospital fazer um internamento para uma cirurgia, algum procedimento. E na entrada do hospital, podem te perguntar qual é sua religião. A religião a gente viu no bloco passado que é um dado pessoal sensível. Então, gente, não é necessário eu coletar esta informação, ainda mais se for um dado pensivo, se não for estritamente essencial para essa atividade. Então, quando eu pergunto a esse paciente que está chegando no hospital qual é a religião dele, eu estou coletando um dado pessoal sensível de forma desnecessária, porque eu não quero saber qual é a religião, eu apenas quero saber se ele aceita ou não aceita receber uma transfusão de sangue, porque algumas religiões não permitem essa transfusão de sangue. Então, se eu substituir essa pergunta por você aceita ou não aceita uma transfusão de sangue, é um exemplo que eu tiro um dado sensível da coleta e utilizo uma observação pessoal. Aceito ou não aceito sangue, diminuindo o risco do meu tratamento e tirando a informação desnecessária que eu não preciso saber qual é a religião dele, que gera algum tipo de constrangimento ou de preconceito por conta de eventuais religiões que as pessoas sigam. Então, isso é um exemplo prático. O outro exemplo prático é um caso que aconteceu em uma farmácia. Uma farmácia foi multada pelo PROCON porque estava coletando dados biométricos para saber se os clientes dessa farmácia tinham aquele convênio de parceria. Então, por exemplo, chegou no balcão e aí te pergunta, você faz parte do Fidelidade, você tem Fidelidade da gente, é nosso parceiro? Então, você poderia fornecer para esse local para confirmar se realmente é você, por exemplo, um número de celular, um número de RG ou um número de CPF, que é um dado pessoal. Mas esse estabelecimento estava coletando a biometria para confirmar se realmente você tinha ou não tinha esse convênio que daria um desconto no medicamento. E por conta dessa coleta,
o PROCON entendeu que era uma coleta desnecessária e aplicou uma multa de R$500 mil a esta farmácia pela essa coleta desnecessária. Então, é muito isso. Você coletou esse dado X, será que eu não posso substituir pelo Y? Será que eu não posso fazer essa mudança? Porque era desnecessário coletar a biometria. É desnecessário eu saber qual é a religião. Eu preciso de outras informações pessoais que me dão o mesmo objetivo. Então, o princípio da necessidade, na prática, é isso aqui. E, por fim, outro exemplo que a gente traz é em relação a informações pessoais disponibilizadas em atas que vão ser publicadas na internet, por exemplo. Então, vou participar de alguma licitação e lá consta meu estado civil, meu endereço residencial e essa ata depois é divulgada na internet. A ANPD já se manifestou sobre isso e entendeu que não é necessário você divulgar o endereço pessoal dessa pessoa, nem o estado civil. Então, eu posso suprimir essa informação e não é obrigatório eu publicar isso, divulgar isso em eventual ata pública. Então, fica aí mais um alerta para o pessoal da administração pública em relação a esse dado que a ANPD entende que não precisa ser coletado e disponibilizado de forma pública, que são o endereço e estado civil. Outro princípio que a legislação traz para a gente é o princípio do livre acesso, que ele está disponível no artigo 6º, inciso 4º da LGPD. É a garantia aos titulares de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e duração do tratamento, bem como sobre a integridade dos seus dados pessoais. O princípio do livre acesso, ele diz para a gente que em regra, nós temos direito a saber de que forma nossos dados estão sendo tratados. Por que eu falo em regra? Porque nas situações de segredo comercial ou industrial, o controlador não tem a obrigação de nos fornecer essa informação. Mas, repito, eu tenho que dizer que eu não vou fornecer porque envolve segredo comercial ou industrial. Eu não posso deixar o titular de dados sem resposta. O princípio do livre acesso é isso. Então, eu posso consultar, posso mandar e-mail, posso usar o canal do titular para saber essas informações relacionadas aos meus dados. Repito, não esqueçam, exceto segredo comercial e industrial. É sempre livre, gratuito e facilitado. Então, se houver qualquer dificuldade nesse fornecimento, e, gente, quando eu falo dificuldade, o que a gente chama de dupla checagem de segurança não pode ser enquadrada como dificuldade. Então, por exemplo, você mandou um e-mail para um encarregado de dados pedindo informações sobre seus dados. Eu peguei seu e-mail, joguei no meu banco de dados e vi que seu e-mail não corresponde ao e-mail que está cadastrado no meu sistema. É possível você ter feito uma atualização do e-mail e não ter me informado. É possível você ter criado um e-mail novo. Mas também é possível que alguém criou este e-mail e queira saber uma informação sua e utilize esse canal para tentar burlar essa informação. O que acontece? Nesses casos, é recomendado que se faça uma checagem de segurança. Então, o encarregado vai te responder, por favor, me envie um documento oficial com foto para comprovar que você realmente é você mesmo e a gente dá sequência neste atendimento. O titular vai lá, manda foto do RG ou da carteira de habilitação e comprova que é ele. A partir daí, vai ser iniciado esse atendimento ao titular. Então, cuidado. Quando a pessoa pedir uma comprovação que é você realmente, não entenda que isso está dificultando o livre acesso. É mais uma camada de segurança para que seus dados não sejam entregues às pessoas não autorizadas, tá certo? Tem um exemplo prático que eu posso trazer para vocês, mas eu não posso, obviamente, contar onde foi que aconteceu. E é bem interessante. Uma pessoa procurou uma determinada clínica, chegou à recepção da clínica e solicitou que fosse entregue o prontuário do seu marido. Se apresentou na clínica com a esposa de seu João, por exemplo, João é um nome fictício, tá, gente? E pediu à recepção da clínica que fosse entregue para ela o prontuário médico de seu João. A recepcionista informou que não poderia fazer isso, porque ela não tinha autorização de entregar este documento e já sabia, porque tinha passado pela capacitação na empresa, das camadas de segurança e dos riscos de entregar documentação sem validação legal. Ela informou, olha, eu não posso te entregar este documento de seu João porque eu não tenho autorização de seu João. Então, essa senhora, como é que eu vou falar para vocês? Se exaltou um pouco na recepção da clínica e começou a proferir palavras em alto tom
para essa pessoa, exigindo que o documento fosse entregue, porque era direito dela ter acesso ao prontuário do marido, e fez um pequeno incidente que chamou a atenção dos outros pacientes na clínica. Em paralelo a isso, a secretária da clínica entrou em contato com a dona da clínica informando o que estava acontecendo pelo computador, abriu o programa do Teams e foi lá e informou o que estava acontecendo. A dona da clínica ligou para o paciente, ligou para seu João, e informou a seu João o que estava acontecendo e disse para ele o nome da pessoa que chegou na clínica se apresentando como a esposa dele, para informar o que aconteceu, perguntar se podia dar, como é que fazia, se ele autorizava ela pelo WhatsApp a entrega, porque ela precisava ter uma segurança que realmente tinha autorização. Gente, essa pessoa que chegou na clínica não era a esposa de seu João, tá? Em resumo, não era a esposa de seu João e ela queria o prontuário médico de seu João para disponibilizar na rede social, porque supostamente seu João teria passado uma doença para ela. E ela queria dizer na rede social que seu João passou essa doença com a comprovação da clínica. Isso também é um exemplo que a gente pode fazer para vocês para dizer que, em algumas situações, o livre acesso, apesar de ter esse direito na lei, não é absoluto. A gente precisa ter essa camada de segurança para evitar que os dados não sejam compartilhados com quem não tem autorização. Então, quando acontecer uma situação dessa, eu não estou violando o livre acesso, eu estou apenas fazendo uma checagem de segurança para dar acesso ao documento. É um ponto que a gente precisa trazer para ficar claro e que não gere dúvida no dia a dia das operações. Outro princípio que a legislação traz para a gente também no artigo 6º é o princípio da qualidade de dados. Ele vem no inciso 5º, que é a garantia aos titulares da exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados de acordo com a necessidade e para cumprimento e a finalidade do tratamento. Então, os dados têm que estar sempre atualizados. O que é que eu posso fazer? Sempre que aquele cliente for no meu estabelecimento, for na minha clínica, for no meu comércio, vou fazer uma atualização cadastral para ver se realmente o e-mail dele está o mesmo, se o WhatsApp dele está o mesmo, se ele está o mesmo. Por que eu preciso fazer isso também? Em caso de um incidente, eu preciso ter o dado atualizado de como comunicar isto a este titular. Então, se eu não atualizo essa informação, eu não tenho esses dados com qualidade e eu não vou conseguir comunicar ao titular quando ocorrer um incidente, que é um direito dele e uma obrigação que a lei traz ao controlador. Então, sempre que for fazer um cliente uma nova visita, vamos ver aqui, está tudo ok, seu e-mail ainda é o mesmo, você se mudou, seu WhatsApp é o mesmo, porque são questões corriqueiras do dia a dia. Quantas vezes a gente muda um e-mail, um celular por algum problema, ou até mesmo muda de uma casa para outra. Então, por isso, é preciso que esses dados estejam sempre atualizados e com qualidade para que seja beneficiado e cumprido a lei em favor do titular. Outro princípio que a LGPD traz é o princípio da transparência. Ele eu acho um dos princípios mais importantes da lei e eu particularmente não tenho como falar de LGPD sem falar de transparência. Ele está no artigo 6º, inciso 6º, e diz o seguinte: é a garantia aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados o segredo comercial e industrial. Então, o titular, em regra, ele tem total direito de saber como seus dados estão tratados, excluindo o segredo comercial e industrial, que aí não pode, é a exceção. Saber com quem compartilhou, por que compartilhou, qual a finalidade que compartilhou, qual a finalidade que coletou. É um direito do titular. Os dados são dos titulares, não são das empresas. Então, cuidado com essa questão, porque o cliente me deu dado é meu, não vou informar para ele. Não. O dado é do seu cliente, não é seu. E ele tem total direito de saber como é que você usa o dado dele, mais uma vez excluindo o segredo comercial e industrial. Então, LGPD é transparência, é direito do titular saber como isto está sendo coletado e armazenado e também utilizado para que ele avalie se está correto, se não está e que possa exercer os direitos correspondentes da lei. Outro princípio é o princípio da segurança, que ele vem no artigo 6º, inciso 7º, e diz o seguinte: é a utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. O que quer dizer isso? Eu tenho que dar uma segurança ao meu titular que os dados dele estão sendo tratados de forma segura por mim. Então, quando eu utilizo um programa pirata no computador, por exemplo, eu não estou dando segurança a esse titular que o dado dele está bem armazenado, porque pode haver invasões decorridas desse uso de programa pirata.
Se eu não utilizo um antivírus na máquina, mesmo tendo um antivírus disponível hoje no mercado, em algumas situações até de forma gratuita, eu também não estou dando segurança a esse titular de um bom uso e um bom armazenamento dos seus dados. Então, eu tenho que observar as medidas de segurança disponíveis no momento e utilizá-las em benefício do meu titular. Temos também o caso de você estabelecer outras situações de segurança além desses equipamentos, como, por exemplo, fazer backup das informações que são inseridas nos sistemas, porque eventual perda do aparelho, furto, roubo ou até destruição acidental, os dados estão armazenados no backup e eu tenho como acessá-los. Gente, é preciso falar que quando temos indisponibilidade de dados, nós também estamos falando de incidente de segurança. Então, por isso, é necessário ter o backup dessas informações, que é uma medida que você faz também de forma interna, avaliando com o pessoal da tecnologia da informação, da segurança da informação, para que seja feito de forma correta e de acordo com a periodicidade que seja avaliado. Algumas empresas fazem diariamente, algumas empresas fazem 3 vezes ao dia, algumas empresas fazem semanalmente, mas é importante que o backup seja feito, que é uma segurança, que as informações não vão ser perdidas no seu negócio. O princípio da prevenção é mais um princípio que a LGPD traz, vem no artigo 6º, inciso 8º, e diz que é a adoção de medidas para evitar a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. Então, eu vou adotar medidas preventivas para que não ocorra um incidente, um vazamento de dados, uma perda de dados. A gente, quando fala de LGPD, a gente fala muito com prevenção. Então, a gente vai passando pelos lugares, procurando, identificando possíveis falhas, possíveis erros e corrigindo isso. E muitas vezes é uma medida de baixo custo. Um exemplo de baixo custo que eu deixo é, em algum lugar que eu passei, encontrei um armário que tinham documentos de RH, documentos de servidores e documentos envolvendo atestados, enfim. E este armário não tinha um fechamento adequado. Ele estava colado por um durex. Qualquer pessoa poderia abrir e ter acesso a essa documentação, inclusive sem autorização. Uma medida de baixo custo que, para resolver esse problema, é o quê? Você colocar lá um cadeado, que deve ter um custo máximo em torno de R$20, e deixar a chave na mão de uma pessoa, para que sempre que precisar, essa pessoa ir lá naquele arquivo e retirar aquele documento. Então, prevenção é um exemplo bem prático disso. Outro exemplo de prevenção é uma capacitação da equipe. Então, eu vou treinar essa equipe, apresentar para essa equipe quais são os riscos, o que é que pode fazer, o que é que não pode fazer em relação ao tratamento de dados. Eu vou registrar isso na ficha funcional dele, que naquele dia ele foi capacitado, que naquele dia houve a capacitação nessa empresa, colocar o certificado na pasta funcional, porque em caso de auditoria, em caso de processo judicial ou administrativo, eu vou ter meios de comprovar que o que era possível fazer, eu fiz, e isso vai contar a meu favor, como a gente vai ver um pouco mais para frente, tá certo? Então, prevenção é isso, é você adotar técnicas, meios de prevenir eventuais riscos de vazamento e incidentes envolvendo os dados. Outro princípio trazido pela legislação vem no artigo 6º, inciso 9º, que é o princípio da não discriminação, que é a impossibilidade de realizar o tratamento de dados para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Eu tenho 2 exemplos práticos disso aqui. Um que foi divulgado na pandemia, que inseriram uma pessoa pública, uma celebridade, tiraram a certidão de óbito dela, e ela ainda estava viva, e ela teve que comprovar que não tinha falecido, porque quando a gente morre, que expede a certidão de óbito, ocorre uma série de bloqueios em contas, essas coisas. Então, ela teve que comprovar que estava viva, que a certidão de óbito dela foi emitida de forma ilegal. Isso é um exemplo de uso discriminatório, que não pode acontecer pela legislação. E outro exemplo que eu tenho, que foi até de uma aluna que me contou em uma aula, que um servidor de uma determinada prefeitura pegou no RH, que ele trabalhava no RH, pegou informações dos servidores e fez uma série de empréstimos consignados com base nessas informações. Então, ele pegou essas informações que ele tinha acesso e utilizou com fins ilícitos e abusivos, porque vocês concordam comigo que eu não posso pegar o dado de meu colega de trabalho e tomar um empréstimo como se fosse ele com desconto em folha. Então, são 2 exemplos práticos de usos que geraram prejuízos e discriminação para aquele titular, porque foi abusivo, porque foi ilícito. Então, espero que vocês tenham fixado essa hipótese de princípio. O outro princípio vem no artigo 6º, inciso 10º,
que é o da responsabilização e prestação de contas, que é a demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados, inclusive a eficácia dessas medidas. Então, vai ser aquele famoso cara crachá. Olha, eu tinha que fazer o treinamento, está aqui o comprovante do treinamento. Eu tinha que usar programas originais, está aqui o programa original. Eu tinha que fazer o mapeamento de dados, está aqui o mapeamento de dados. Então, eu vou dizer e vou comprovar o que eu fiz ou deixei de fazer em relação para ter esse tratamento de dado de forma correta, de forma ética e observando as boas práticas dele. Depois de ver os princípios, a gente precisa recapitular e confirmar, acho que eu devo ter falado disso algumas vezes durante a aula, dos direitos do titular, que são a forma, duração, finalidade específica do tratamento, identificação e informações de contato, informações sobre uso compartilhado e a finalidade, responsabilidade dos agentes que realizam o tratamento, saber seus direitos e saber a identidade e informações de contato do encarregado de dados. A lei fala que, preferencialmente, os contatos e os dados do encarregado de dados têm que estar disponível no site da empresa e também a gente recomenda, como uma prova de boa-fé, uma prova de prevenção, uma prova de prestação de contas, que seja disponibilizado, por exemplo, na recepção, um contato informando nosso encarregado de dados é tal, o contato de atendimento dele, e também que disponibilize a política para que a pessoa consulte o que é que pode, como é feita a coleta em relação a esses dados. Finalizando o bloco 2, vamos agora ver o quiz para fixar os assuntos e comentarmos o que aprendemos nessa aula. A LGPD não se aplica ao tratamento de dados pessoais com fins exclusivos de biométricos, letra B, genéticos, letra C, de origem racial e letra D, de segurança pública. Vamos ver a resposta. Segurança pública. Nós vimos as possibilidades de exclusão da aplicação da LGPD, que é quando é aplicado exclusivamente para fins de segurança pública, investigação e repressão de crimes, segurança do Estado. Vimos também atividades com fins exclusivos jornalísticos, artísticos. Então, são algumas hipóteses que a gente não precisa observar a lei de proteção de dados, mas nós temos que ter o bom senso de utilizar esses dados de forma ética para evitar prejuízos aos titulares. Vamos ver a segunda pergunta. O ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com o disposto no LGPD cabe a letra A, ao controlador, letra B, à ANPD, letra C, ao titular de dados e letra D, ao encarregado de dados. Vamos ver a resposta. Letra A, como comentamos aqui algumas vezes, até de forma exaustiva, para não gerar dúvida e fixar realmente, cabe ao controlador a responsabilidade de comprovar que aquele consentimento obtido foi de forma lícita e não houve vícios. Então, nós falamos, por exemplo, se tiver uma rasura no termo de consentimento, ele deve ser refeito, porque vai gerar uma dúvida. Nós falamos também sobre a responsabilidade de manter o consentimento original que foi coletado. Então, se eu desviar esse consentimento, por exemplo, eu estou desvirtuando a finalidade e não está correto. Então, essas são algumas hipóteses que vimos da obrigatoriedade do controlador comprovar esse consentimento de forma lícita e sem vícios, sem equívocos por parte do titular de dados. Vamos ver a próxima pergunta. A LGPD é aplicada, letra A, no tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, letra B, apenas nos meios digitais, letra C, apenas em loja virtual e letra D, apenas em arquivos físicos. Vamos ver a resposta. Então, como comentamos, a LGPD vale tanto para os documentos físicos como os documentos digitais. Por isso, a resposta da letra A está correta. E eu fiz questão de, nessa pergunta, deixar só o meio digital, porque sempre tem alguém que acha que a proteção de dados vale apenas para lojas virtuais ou apenas no mundo digital. E não é verdade. O mundo físico e digital precisam fazer esse cumprimento dessa lei, essa observância das boas práticas no tratamento de dados pessoais. Então, pessoal, chegamos ao final do nosso bloco 2.
Nessa aula, nós unimos as hipóteses de tratamento de dados pessoais, princípios, e na próxima aula vamos ver alguns direitos dos titulares de dados e como exercê-los. Sou a professora Manuela Silva, me acompanhe nas redes sociais @LGPD para eventuais dúvidas e nosso contato mais próximo. Até a próxima! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.